Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre saudades literárias, então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixa seu like no vídeo, já se inscreva no canal e deixa seu comentário aqui falando qual livro te deixa com saudade e por quê, tá? Então vamos lá. Por que surgiu esse tema para eu fazer esse vídeo? Primeiro, porque eu sinto saudades de muitos livros e eu não tenho o hábito de relê-los, não gosto de reler livros, principalmente os que eu gostei, porque eu tenho medo de não gostar deles quando eu reler, principalmente porque a maioria dos livros que eu reli eu não gostei tanto como da primeira vez em que eu conheci o livro, né? A primeira vez em que eu o li. Mas este mês, lá no nosso clube de leitura noturno, estamos relendo não apenas um livro que eu gostei, mas o livro que eu mais gostei na minha vida, que é Novembro de 63. Esse livro aqui, eu li ele em 2015, o ano que ele foi lançado, e ele tomou conta da minha vida, é o livro que eu mais gosto no mundo. Tem o nome em inglês dele, a data, né, porque o nome em inglês do livro é 22/11/63, que é a data do assassinato do JFK, principal tema deste livro maravilhoso. Eu tenho ela tatuada na minha perna, porque é um livro muito marcante para mim, é a única tatuagem literária que eu tenho, e relutei muito em relê-lo. Mas o pessoal lá do Clube de Leitura votou para que este ano começássemos o 2021 lendo Novembro de 63. Lá no Clube de Leitura a gente sempre começa o ano lendo alguma coisa do Stephen King. Ano passado foi o Iluminado, este ano o pessoal escolheu Novembro de 63 e tava na lista, e tinha na lista livros muito bons, como por exemplo A Espera de Milagre, que era o livro que eu gostaria que tivesse ganho. Não sei se o pessoal votou em Novembro de 63 para me ferrar mesmo, porque eles queriam que eu relesse o livro da minha vida, ou se eles votaram porque eu falo tão bem desse livro, eu falo tanto dessa obra, que eles ficaram curiosos em conhecê-la também. Mas vejam só, o livro se tornou ainda mais especial para mim, o livro se tornou ainda mais importante, porque ele foi o segundo livro que eu li do Stephen King. O primeiro livro que eu li foi A Autoestrada, que eu não gostei nem um pouco, e aí eu não tentei mais ler Stephen King, e esse livro é tão legal, porque eu lembro do momento em que eu comprei esse livro, do sentimento que eu estava quando eu comprei esse livro, porque eu comprei ele numa feira do livro aqui de Porto Alegre, na feira do livro de 2015, ele era um dos lançamentos que estavam em todas as bancas, e o assassinato do John Kennedy sempre me chamou muita atenção, sempre quis pesquisar coisas sobre isso. Então um livro que falava sobre o John Kennedy, que falava desse assassinato, obviamente me chamava muita atenção. Mas o livro tem mais de 700 páginas, e eu lembro que quando eu peguei ele na primeira banca que eu passei e vi o livro, eu disse, putz, é do Stephen King, aquele cara que eu não gostei, que todo mundo fala super bem e eu não entendo porque que ele é tão bom, e ele ainda tem 700 páginas, eu vou ter que remar muito para ler esse livro. Mas comprei mesmo assim, e depois disso eu não parei de comprar livros do Stephen King. O outro livro que eu fui comprar foi um livro de mais de 1000 páginas, que era o It, e aí li e me apaixonei também. Mas por que eu tô falando isso? Porque como ele foi o segundo livro do King que eu li, eu não conhecia Castle Rock, eu não conhecia Derry. O livro tem, principalmente no começo dele, tem algumas menções aos garotos de It. Tem uma passagem do livro onde o Jack, que é o personagem principal, que é quem volta no tempo para tentar impedir o assassinato do John Kennedy, tá em Derry, e aí ele pergunta se a cidade é uma cidade pacata e tudo mais, que ele achou as pessoas olhando para ele muito estranho, achou que as pessoas estavam olhando para ele de um jeito muito estranho, e aí o cara do armazém onde ele tá e que tá conversando com eles, para ele assim, o pessoal daqui é bom, mas alguns anos atrás aconteceu uma coisa que deixou todo mundo muito chocado, então eles têm muito medo de forasteiros, e principalmente não se aproxime das crianças. Um adulto desconhecido visto junto com as crianças é muito malquisto aqui pela população. E aí ele ainda faz uma brincadeira dizendo assim, ainda mais se tiver fantasiado de palhaço. Que foi algo que para mim não fez o menor sentido quando eu li ele pela primeira vez. Então, se a ideia do pessoal do Clube de Leitura era causar algum mal a mim, eles erraram bastante, porque eu tô amando ainda mais a leitura. Tô tendo a certeza absoluta de que esse é realmente o livro da minha vida. Mas
era um livro que eu tinha muita saudade por causa dessa questão de afeto e tinha muito medo de relê-lo. Mas existem outros livros que também me dão esse medo, mas por outros motivos. Ontem eu fiz essa pergunta lá no nosso Instagram, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, ele vai ao ar na sexta, mas no domingo, na nossa pergunta noturna, lá no Instagram, eu perguntei, qual livro te dá saudade? Uma coisa eu tinha certeza absoluta, Harry Potter ia ser muito mencionado, e foi realmente muito mencionado. Por quê? Porque é uma série, a série literária de mais sucesso na história da literatura mundial. Nunca nenhum livro, nenhuma série vendeu tanto quanto Harry Potter, e ele simplesmente acabou, né? A série se encerrou, continuam saindo alguns livros dentro do universo e tudo mais, mas nada igual à série Harry Potter, aos 8 livros que foram lançados, aos filmes e tudo mais. Então isso causa muita saudade nas pessoas, principalmente porque não teve nada para compor esse vazio que foi deixado, além do fato de que muitas crianças, muitos adolescentes começaram a gostar de ler por lerem Harry Potter. Então esse eu já sabia que seria um dos livros mais mencionados, e foi um dos livros mais mencionados. Mas me surpreendeu muito que Novembro de 63 foi mencionado por muitos dos meus seguidores que já leram ele há muito tempo e que sentem muita saudade. Inclusive lá no Clube de Leitura tem gente que já leu e está relendo comigo também essa obra. E existe um livro em especial que esse eu não vou reler de jeito nenhum, porque a chance de eu não gostar é muito grande, mas que ano passado tive uma pitadinha de saudosismo, e eu vou explicar para vocês por quê. Um dos livros que me formaram como leitor, que me fizeram ser apaixonado por literatura, foi este aqui, Abusado, do Caco Barcelos. Ele é o segundo livro da minha vida. O primeiro livro é Novembro de 63, e até eu ler Novembro de 63, esse aqui era o melhor livro que eu tinha lido. Ele é um livro de não ficção, que conta a história de um dos maiores criminosos, assassinos, traficantes do Rio de Janeiro, que é o Marcinho VP, que estava preso na época que o Caco Barcelos lançou o livro, e aí ele conta como esse garoto surgiu, como era a família dele, e vai escalando isso até ele dominar o morro, até ele dominar boa parte do Rio de Janeiro e do tráfico brasileiro. O livro tem muitas fotos, tem muitos detalhes, fala sobre crimes reais, fala sobre uma pessoa real. Algumas pessoas podem achar que ele romantizou um pouco o criminoso, mas eu não vejo dessa forma, eu vejo como a história de um criminoso importante no nosso país que está sendo contada. Aí, eu sempre gosto de ler as histórias dos criminosos do nosso país. Ano passado eu li Famigerado, que conta a história do bandido da Luz Vermelha. E eu esperava que fosse um livro mais ou menos parecido com o Abusado. Mas não é, um livro que eu não gostei nem um pouco. A narrativa é uma narrativa bem diferente da narrativa muito boa do Caco Barcelos. E aí, em 2020, fui surpreendido por um livro de um músico e que estava na minha lista dos melhores livros de 2020, que é Dom, do Tony Bellotto. Tony Bellotto, que ficou famoso por ser um integrante da banda Titãs, mas também pela série do detetive Bellini que ele escreveu. E aí ele escreve esse livro onde ele mistura ficção com não ficção. Ele vai contar a história do Pedro Dom, que também, assim como Marcinho VP, foi um bandido que aterrorizou o Rio de Janeiro entre os anos 80, 90, comecinho dos anos 2000. Conta toda a trajetória dele também, conta como era a família, como era a estrutura familiar desse garoto, conta como era a estrutura familiar desse garoto, como ele entra no crime, como ele fica viciado em drogas, como ele comete assaltos, sequestros, assassinatos, tudo contado dentro do livro, com uma pitada ainda maior de curiosidades, né, que ele tem várias cartas ali escritas pelo pai do Pedro Dom, que era um policial militar e tudo mais, falando sobre o que ele errou na criação do garoto, falando das dificuldades também da família. Algo muito parecido com o que o Caco Barcelos faz em O Abusado. O Caco Barcelos tem outros livros que eu gosto muito, como Rota 66, mas nenhum tão bom para mim quanto O Abusado, e infelizmente ele parou de escrever livros assim, né, contando histórias aí da polícia e dos crimes nacionais. Gostaria muito que ele tivesse continuado nessa carreira literária dele, porque é um dos meus autores favoritos. E o Tony Bellotto em Dom traz
essa minha lembrança. Enquanto eu lia Dom, eu ficava lembrando da minha leitura de O Abusado, ficava lembrando de como tinha sido bom aquele livro, de como eu queria que outro livro como aquele aparecesse. O Abusado tem mais de 500 páginas e o Dom tem pouquinhas, né? São menos de 350, é um livro também numa diagramação bem menor do que a do Abusado, então é um livro que não deu para saborear ele tanto quanto eu gostaria de saborear, para que esse saudosismo passasse do meu coração, assim, e que Dom talvez tomasse o lugar de Abusado dentro dessas minhas leituras prediletas. Mas eu quero saber de vocês, se vocês têm algum sentimento de saudade, ou com uma série, ou com um filme, ou com um livro, ou com uma série de livros, ou se vocês não se apegam tanto à literatura, assim, vocês vão pro próximo e nem querem saber do anterior. Me conta aqui nos comentários qual o livro que te deixa com saudade e o motivo dessa saudade também, né? Porque como a gente viu, tem vários tipos de saudade. Eu tenho a saudade de O Abusado, que tá mais ligada ao estilo literário dela, porque eu nunca peguei outro livro nacional que tivesse a qualidade literária e contasse sobre os assuntos que ele tá contando. E em contrapartida, tem Novembro de 63, que eu sei que tem as falhas dele, que tem os errinhos dele, que tem os probleminhas dele, mas que foi um livro que tem todo o emocional dele por trás, além de ser muito bem escrito, de ter uma história muito bem contada, de envolver um assunto que é um assunto que até hoje toma conta do imaginário, né, que é a morte do JFK, pensando se houve uma conspiração, se foram os americanos talvez que mataram ele, causa em mim assim um fervor e causa essa saudade literária, um saudosismo maravilhoso e que é muito bom de sentir, que só quem ama literatura consegue explicar esse sentimento, consegue saber do que eu tô falando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de me seguir aqui e nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau!